Graça e paz, meus irmãos. Hoje é segunda-feira, dia 18 de março de 2019. A nossa mensagem hoje ela está em 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante. A revelação do arrebatamento da igreja. Foi revelada a Paulo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, quando Paulo ele escreveu essa carta aos Tessalonicenses, ele escreveu exatamente para esclarecer uma dúvida entre os irmãos em Tessalônica. Muitos morriam, né? E ficavam perturbados, sem saber o que ia acontecer realmente com esses irmãos que morreram. Então, Paulo ele escreve essa carta de esclarecimento aos irmãos em Tessalônica. Versículo 14: Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Então o Senhor ele vai trazer, né, no arrebatamento pré-tribulacionista, o Senhor vai trazer os que dormem. Ele vai trazer, quando Paulo fala trazer os que dormem, não está falando da alma, ele está falando do corpo, né? Que dorme na verdade é o corpo que dorme no pó da terra, mas a alma ela está consciente, né? A alma ela está no paraíso consciente. Então no dia do arrebatamento o Senhor traz essas almas, elas ajuntam-se ao corpo, né? Ajuntam-se ao corpo e em seguida acontece a transformação de todos os filhos de Deus num abrir e fechar de olhos, como Paulo explica em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Versículo 15, Paulo deixa claro: Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não vamos preceder os que dormem. Ou seja, nós não vamos chegar no céu antes deles. Vamos chegar todo mundo junto. Aí Paulo fala no versículo 16, como que vai ser o arrebatamento da igreja. Porque o meu Senhor descerá do céu. O Senhor desce do céu, dos céus, né? Hoje Jesus está assentado à destra da majestade nos céus dos céus, conforme está escrito em Hebreus 1, versículo 3. Então, na hora que ele receber, na hora que o noivo judeu ele receber a autorização do Pai para buscar a noiva, Jesus é judeu, né? Então ele vai vir nos moldes de um casamento judaico. Então, quando o noivo judeu receber a autorização para buscar a noiva, ele desce até as nuvens. Ele vem até este céu. Ele sai dos céus, é onde ele está, passa pelo céu cósmico, né? E onde está habitando os demônios, conforme Efésios 6:12, né? Ele passa pelos céus dos céus e ele vem até esse céu atmosférico, que nós vemos a olho nu, e ele arrebata a igreja. Então, no arrebatamento, ele não vem para a terra, ele só vem até as nuvens, né? O Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo restarão primeiro. Então ele vem com a trombeta de Deus e ele ressuscita todos aqueles que morreram salvos em Jesus Cristo. Aqui está muito claro: os que morreram em Cristo. Todos que morreram salvos em Jesus Cristo. Na sequência do evento, depois nós, tudo junto ali, é fração de segundo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então Paulo, ele já aguardava o arrebatamento iminente já nos seus dias. Ele se incluía: seremos arrebatados. Então, já no ano em que foi escrita essa carta, né, essa carta, a primeira Tessalonicenses, ela foi escrita no ano 51. Então, já no ano 51, Paulo já aguardava o arrebatamento da igreja. Então, o arrebatamento ele está muito iminente, porque se já naquela época Paulo aguardava o arrebatamento da igreja, meus irmãos, imagine hoje, que já passou-se mais de 2000 anos, né? Então está muito iminente. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens.
Então ele ressuscita os que morreram em Cristo e nós, os vivos, seremos transformados, todo mundo junto, nós sobe junto. Sobe os mortos, os que morreram em Cristo ressuscita e sobe junto com a igreja viva, a igreja que vai estar viva. Nós seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olho, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a igreja ela encontra com Jesus nos ares. Então o arrebatamento da igreja ele não pode ser empacotado junto com a segunda vinda, como faz os pós-tribulacionistas. São dois eventos totalmente diferentes. No arrebatamento ele vem até as nuvens. Na segunda vinda ele vem para a terra. Zacarias 14, versículo 3. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras em Jerusalém. Na segunda vinda ele vem em Jerusalém. No arrebatamento ele vem até as nuvens. Então não se pode empacotar isso aí. Esse é o erro escatológico dos pós-tribulacionistas. Eles empacotam tudo. Quando o Apocalipse 1,7 está dizendo, e todo olho, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, ele está falando de uma segunda vinda em Jerusalém, ele está falando de uma parousia. Não pode empacotar parousia com arpazo. A arpazo acontece 7 anos antes da segunda vinda. Mateus 24:30, quando fala que ele virá com poder e grande glória, está falando de uma segunda vinda em Jerusalém. É mais ou menos um casamento, meus irmãos. É um casamento. Todo mundo sabe como que funciona o casamento. O pai da noiva, ele leva a noiva até o meio da igreja só. E o noivo desce do altar e pega a noiva no meio da igreja e leva de volta para o altar. É mais ou menos isso. Jesus ele vem até as nuvens. Ele espera a igreja nas nuvens. Essa nuvem poderia ser uma analogia do altar. E o pai da noiva, que leva a noiva até o meio do altar, simboliza o Espírito Santo, que leva a igreja até no meio, até nas nuvens. E ali o noivo desce até no meio, pega a noiva e volta. Quer dizer, o noivo ele sai do altar. O altar significa o trono de Deus. O Senhor descerá do céu, então ele desce do altar. Ele desce da sua glória até no meio da igreja, seria, né, uma comparação com o casamento. E o pai da noiva, que simboliza o Espírito Santo, ele leva a noiva até no meio, né? Ou seja, o Espírito Santo leva a igreja até nas nuvens e entrega para o noivo. Ali o noivo entra e vai para o altar para realizar o casamento. Ou seja, Jesus leva a igreja para as bodas do Cordeiro. Ele leva a igreja para ser premiada no tribunal do galardão. E em seguida as bodas. Então isso aí não tem nada a ver com parousia, meus irmãos. Não tem nada a ver com segunda vinda em Jerusalém. O versículo 18 é muito importante nós que somos pré-tribulacionistas pensar. Você tem uma cabeça, meu irmão, para pensar. Vamos pensar. Esse ensino pós-tribulacionista é um ensino que foi levantado pelo inimigo nesses últimos dias para perturbar a igreja de Deus. Eles estão dizendo aí que a igreja vai ser massacrada, que a igreja vai ser destruída, que a igreja tem que fugir para dentro do mato, que a igreja tem que estocar comida com medo do anticristo. Então como é que fica esse versículo 18? Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O que Paulo está falando? Em que contexto Paulo está falando aqui? Paulo está falando de um contexto do arrebatamento. O arrebatamento ele é o consolo da noiva. Então, no momento que eu espero o anticristo chegar e me destruir, me arrebentar, eu ter que fugir para dentro do mato, eu ter que ficar escondendo, correndo do anticristo, estocando comida. Que consolo é esse, meus irmãos? Que consolo tem uma noiva que está aguardando ser espancada, ser destruída pelo anticristo? Então é um ensino incoerente. É um ensino perturbador. É um ensino que vai em contradição com a palavra de Deus. Esse ensino ele entra em contradição com esse versículo. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, no momento que eu estou aguardando ser destruído, ser massacrado, estou aguardando fugir para o mato, igual está esperando os pós-tribulacionistas. Viver fugindo de cidade em cidade, correndo do anticristo. Sendo espancado, sendo torturado, vendo um filho meu, um parente meu sendo torturado,
Isso é consolo? Onde que isso é consolo? Isso para mim não é consolo, isso aí é puro masoquismo. Isso é masoquismo. Apanhar, ser espancado é masoquismo, meus irmãos. Então isso não é para a igreja de Deus, isso aí não é para a noiva de Cristo. Isso aí é um ensino perturbador, é um ensino que tem trazido confusão. Eu conheço pessoas aqui em Goiás que estão perturbadas, pessoas que estão tomando antidepressivo por causa disso. Justamente por causa desses vídeos aterrorizantes que as pessoas estão assistindo na internet. Então, meu irmão, vamos cair fora disso, vamos examinar as escrituras. O meu povo se perde por falta de conhecimento, porque as escrituras é muito clara. A igreja ela não vai passar pela tribulação. E o único ensino bíblico, o único ensino escatológico que harmoniza com as escrituras é o ensino pré-tribulacionista. O pré-tribulacionismo é um ensino defendido pelos maiores teólogos. Os maiores eruditos em escatologia são pré-tribulacionistas. Então tem muita gente aí, ó, que está se achando doutor em Apocalipse, está fazendo essa confusão toda aí. O livro do Apocalipse não é um livro para você pegar e sair ensinando assim, não. É um livro de difícil interpretação. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Amém, meus irmãos? Vamos ficar firmes. Vamos ficar firmes porque o arrebatamento ele é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento. O arrebatamento ele virá sobre a terra como um laço. Ele vai pegar muita gente de surpresa. Ele virá como um laço. Se virá como um laço, não pode ser em uma segunda vinda. Porque a segunda vinda, ela será esperada. Ela será 2520 dias depois que o anticristo fizer a aliança de Daniel 9, versículo 27. Então esse versículo virá como um laço, só se encaixa em uma vinda iminente, que é uma vinda pré-tribulacionista. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.